Nas terras do Agreste, a divisão de terras através de sesmarias, foi possível surgir diversos lugares. E desses lugares, desses pequenos núcleos populacionais que surgiam diante do contexto de uma pequena fazenda, cuidada e zelada, na maioria das vezes, por um vaqueiro ou o próprio dono da fazenda, começou a surgir os primeiros núcleos populacionais aqui no Agreste. E nesse contexto de fazenda, surgiu a fazenda Bebedouro, ou Bebedouro das Queimadas também. E aqui bem ao fundo, onde eu estou falando com vocês, nós estamos centrados aí próximo à casa que pertenceu ao Cordeiro Couto, né? E isso em 1906, essa residência aí, ela recepcionou, onde ficou hospedado Dom Luiz Raimundo da Silva Brito. Inclusive no município tem uma rua que faz homenagem a Dom Luiz de Brito. Ele esteve aqui em Bebedouro, esteve nessa residência, foi hospedado pela família Cordeiro Couto. E naquele momento, a população ela já pedia, já solicitava com alegria a chegada do bispo diocesano para que elevasse a igreja, a capela de Bebedouro, até a condição de paróquia. Agora, em 1912, em segunda visita de Dom Luiz de Brito, após ele ouvir os paroquianos e os padres, ele resolveu erigir a condição de igreja matriz, a capela de Santo Antônio, que é um dos marcos do crescimento, do surgimento da população, assim como essa casa. E, de fato, se concretizou em 11 de setembro a criação de diversos novos municípios aqui no estado de Pernambuco, e entre eles foi criado o município de Bebedouro, de fato sendo desmembrado do município de Altinho. Isso foi um marco muito importante, Inclusive, naquele momento, naquele contexto, o prefeito de Altinho era Abel Guilherme, que era um bebedourense, e por uma feliz coincidência, foi justamente no dia do aniversário de Abel Guilherme que foi aprovada, sancionada a lei que criava o município. Marcou-se para o final de setembro a primeira eleição, onde seriam eleitos as primeiras autoridades, prefeito, subprefeito e os conselheiros municipais, e sendo eleito naquele momento o coronel Manuel Alves como primeiro prefeito de Bebedouro. Inclusive, Manuel Alves já havia sido prefeito outras vezes também lá no município do Altinho. E passado alguns anos, no ano de 1943, a gente precisa destacar, foi quando houve a mudança do nome Bebedouro para o nome de Agrestina, que por estar localizado no coração do Agreste. Então, o município perdeu o seu nome de sua origem, Bebedouro, e passou a ser chamado Agrestina. Foi no ventre úmido do Agreste pernambucano que Agrestina fecundou-se. Já dizia Euclides da Cunha, o sertanejo é, antes de tudo, um forte. Orgulhosamente fomos povoados. No ano de 1845, a seca chegou e os sertanejos, atraídos pela fertilidade da zona canavieira, partiram com o destino ao Agreste e litoral de Pernambuco. Foi numa pequena fazenda, situada no Agreste Central, que surgiu um oásis, o oásis da vida. Ali havia uma fonte de água pura. Trabalhadores sertanejos que por ali passaram resolveram ficar. Um poço foi cavado. Abastecia-se a população, os animais. Não havia outra fonte na região. Ali foram surgindo os primeiros moradores casebres de taipa. O lugarejo prosperou, de Bebedouro das Queimadas a Bebedouro, e assim cumpriu-se um desígnio profético para um povo que parecia haver de estar no mapa desta terra pernambucana. E junto das águas límpidas que jorravam nesta terra, nasceu uma filha especial, aquela que fica localizada no coração do Agreste Central. Nasceu então a nossa Agrestina. Contribuindo com o trabalho dos nossos conterrâneos no curso de terapia ocupacional, no período aí na sala, também comentando a professora Peron, e médicos, que ainda estão na invisibilidade, como eu comecei com os meus conterrâneos. Porque graças a Deus, dentro dessa proposta apresentada pela professora, tudo que nós temos aqui, com base no que for proposto para vocês, alunos, para mim, enquanto secretário aqui do município de Cultura e Turismo, falar sobre essa questão, modéstia à parte, todos os nossos aspectos culturais e turísticos, eles são
divulgados, eles são promovidos. A vista de roteiros turísticos que nós temos aqui, nós temos 3 roteiros turísticos. Nós temos o de Agrestina, o roteiro turístico cultural, que é o básico, que é esse que você sobe na van, desce da van, visita um ponto, vai ali, tal, sobe e assim segue. Nós temos um roteiro integrado de 6 municípios, onde participamos de uma região turística chamada Encanto do Agreste, que faz parte do programa de regionalização do turismo, pelo Ministério do Turismo. E nós temos o terceiro, que é o roteiro de turismo integrado, onde a gente, digamos, começa aqui contando o movimento da cidade, e que daqui esta história ligada é conectada com outro ponto, por exemplo, saindo daqui, onde a gente diz que a cidade começou nessas imediações, mas que em algum lugar aqui da praça apareceu uma imagem de Santo Antônio de Madeira, de Madeira, e que a gente vai até a igreja. Então vejam que são pontos interligados, isso é aquilo que é aqui. Então nós temos esses roteiros, onde a partir daí a gente dá visibilidade, a gente promove. Então graças a Deus, nessa parte, a gestão pública municipal aqui de Agrestina tem trabalhado esses costumes, esses valores, essas tradições, os nossos aspectos culturais e turísticos. Aspectos culturais, como a mazuca, o caio, o alfinim, que, repito, são as nossas identidades culturais que nós temos aqui em Agrestina. E, por sinal, certamente, os nossos colegas, os meninos e meninas que estão fazendo esse trabalho, devem ter entregue a vocês o alfinim, que é um doce, que é uma tradição nossa aqui do município, que chegou a Pernambuco com o plantio, com a cultura do plantio da cana-de-açúcar trazida pelos árabes. O alfinim é agrestinense. O alfinim, o chocalho, a mazuca, repito, e também certamente vocês receberam uma folheteria que fala somente de Agrestina, que fala dos 6 municípios que fazem parte da região turística e que também diz o que é alfinim. Esse material que vocês recebem, alfinim, folheteria, isso é material promocional. E no aspecto turístico, nós temos aqui algumas modalidades de turismo. O turismo cultural, que é o criativo, o turismo religioso, o turismo de aventura e o turismo ecológico. Esses 2 últimos ainda em fase de estruturação de equipamentos para poder a gente promovê-los, né? Traçar metas, uma campanha, planejamento de campanha para promovê-los. E agora o que a gente vai startar, e em primeira mão, não sei quando é que o trabalho vai ser apresentado, mas em primeira mão, para vocês aí, acho que em primeira mão, é startar um projeto de fomento ao turismo religioso, onde a Agrestina é a maior devoção do Brasil à Nossa Senhora do Desterro. Então, este é o trabalho da Secretaria de Cultura e Turismo aqui de Agrestina, trazendo à luz, promovendo os nossos atrativos, promovendo no sentido este agora de salvaguardar as identidades culturais que nós temos aqui em Agrestina. Agora vamos conversar um pouco com Dona Neném, filha de Dona Menininha do Alfinim, as quais trouxeram para Agrestina e começaram o alfinim. Ela vai contar um pouco sobre essa história e sobre o trabalho que a mãe dela e eles desenvolveram. O alfinim começou com a minha mãe, ela aprendeu com meu tio, aí continuou fazendo o alfinim, vendendo nas festas, e depois que ela não conseguiu fazer, aí eu fiquei continuando. Aí fazendo vendendo nas festas, na feira, em Caruaru, e a família também continua. Continuei. Começou em que ano? A senhora se lembra? O ano não lembro bem não, mais ou menos. Eu estava com uns 10 anos, não sei a data, né? Assim, mais ou menos em 40, 45. Acho que mais ou menos, isso aí que eu estou com 65 anos. Eu comecei com uns 10 anos, aprendi com a minha mãe, tinha uns 10 anos de idade. Aí aprendi nas feiras, mas ela e meu pai, e nas festas. Agora ela vai falar um pouco sobre a produção do alfinim. Aí o alfininho, para começar o trabalho, é 1 quilo de açúcar, aí leva um copo de água, e botar no fogo para ferver. Quando começar a ferver, a gente bota uns gotinhos de água de limão. É uns 10, 11 gotinhos de limão. Aí deixa ferver até dar o ponto. Aí quando der o ponto, eu tiro. Aí tem uma banquinha para botar só ele. Aí a gente bota ele lá, quando vai esfriando, aí começa a puxar. Aí quando começa a puxar, fica um puxa-puxa. Aí ele vai ficando branquinho. Vai ficando branquinho, quando ficar bem branquinho, aí começa a puxar um pouco na mão, tira do banco. Aí a gente vai trabalhar ele para modelar as figurinhas. Os desenhos, cachimbo, pata, frouxo, chupeta, boneca, cavalo. Aqui é a casa de Dona Menininha do Alfinim, onde é produzido o alfinim. A mazuca em Agrestina é uma tradição cultural que surgiu da adaptação de uma dança polonesa e foi trazida pelos imigrantes.
Prefeitura de Agrestina, compromisso com nossa gente.